Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira live do ano. Isso mesmo, primeira live do ano. E esse ano a gente já começou com uma live super especial. Uma live realmente com uma convidada mais do que especial, a doutora Renata Giardini. Nessa live onde nós estaremos conversando sobre o Brasil sabe alfabetizar? Quais são realmente as diferenças entre escolarização e alfabetização? E para falar sobre esse tema tão importante para abrir 2026, nós vamos conversar com a doutora Renata Giardini, ela que é pedagoga, psicopedagoga, não, desculpa, errei, ela não é pedagoga, tá, gente? Ela é fonoaudióloga. Ela que é fonoaudióloga, é o costume de já falando pedagoga por minha causa. Doutora Renata Giardini, ela é fonoaudióloga, psicopedagoga, também ela é mestre e doutora em ciências da saúde. E, claro, autora do método das boquinhas, o método de alfabetização que com certeza vem revolucionando a alfabetização, não só aqui no país, o método das boquinhas também é aplicado em outros países também. E nós estaremos aqui nesse bate-papo, realmente é um bate-papo imperdível. Então chama pessoas, chama seus colegas, manda aviãozinho para as pessoas, marca aí, chama nos grupos do WhatsApp para nós estarmos aqui fazendo essa corrente para começar 2026 com tudo, na nossa primeira live de 2026. Vão chamando as pessoas, estou esperando a doutora Renata Giardini entrar, ela vai estar aqui conosco hoje. Então, algumas pessoas já me mandaram perguntas, a gente vai estar fazendo esse bate-papo gostoso, que eu conto com a participação e presença de todos vocês. Porque, com certeza, quando a gente faz uma live com participação, é muito melhor para todo mundo e é muito enriquecedor. Então, ela vai estar aqui também disponível para tirar dúvidas. Vou verificar aqui a doutora Renata Giardini no WhatsApp. Vamos ver aqui. Já ela vai estar entrando. Então, para quem está chegando aqui por agora, olá, Paula, seja bem-vinda. Sara, Denise, olá. Tati, Alice, Lorena, várias outras pessoas aqui chegando. Sejam todos muito bem-vindos para esse bate-papo. Estamos esperando a doutora Renata Giardini entrar. E nós vamos estar conversando, né, sobre será que o Brasil sabe alfabetizar? Será que o Brasil está alfabetizando ou está escolarizando seus alunos? Qual seria a diferença entre alfabetização e escolarização? E aquelas crianças que mesmo com apoio de família, apoio do professor, o professor muitas vezes fazendo muitas estratégias para alfabetizar e essas crianças não estão avançando, a gente vai conversar aqui sobre essas situações. Então é imperdível. Vamos lá? Olá, método das boquinhas chegando aqui agora. Olá, ela está chegando. Pronto, Renata. Seja muito bem-vinda. Agora deu certo. Agora deu certo. Vamos ajustar aqui nossas câmeras. Deixa eu ver se eu consigo virar minha câmera aqui. Aqui. A sua câmera está ao contrário. Prontinho. E aí, querida, tudo bom? Tudo bem, que bom te ver. Iniciar 2023, assim com tudo. É verdade, é verdade. Eu estava aqui te ouvindo, eu estava pedindo para participar, mas você não me ouvia, não, sei lá, a gente não estava se achando aqui, mas agora o que importa é que nos achamos. Entrou depois do seu pedido. Depois você falou que entrou aqui. É aquele delay que tem, né? Aquele delay que muitas vezes tem. Então, Renata, é assim, estar aqui com você nessa primeira live de início de ano, assim, estar de volta ao método. Eu tenho que te agradecer já, começando a agradecer em público, por estar de volta, né? Por estar fazendo parte da sua equipe novamente, o que, para mim, assim, é uma grande honra, é um grande prazer. Você sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho, o quanto que eu admiro o método das boquinhas. E, assim, para mim é um gás novo começar 2026 de volta a Boquinhas e com essa live tão importante. Então, muito obrigada por ter aceito, por estar aqui conosco nesse momento. Eu que tenho a agradecer, Liliane, porque assim, você fez a diferença quando você esteve conosco. Acho que a Bahia ganhou muito
com a sua presença, né? O quanto que você conseguiu plantar sementes aí de Boquinhas em todo o trabalho que você fez, nos jogos que você foi parceira e coautora comigo, né? Então, assim, para mim é uma grande honra ter você de volta e acho que a equipe Boquinhas, de um modo geral, ganhou muito por causa da sua alegria, da sua competência, do seu gás. Então, 2026, nós estamos aí com essa energia toda. Então, muito obrigada pelo convite, muito boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estou às ordens aqui, hein, para o que a gente quiser falar. Eu falei ao pessoal, Renata, aqui para eles ficarem à vontade, para fazer perguntas, para participar, para que a gente, nosso objetivo aqui, não é claro que, como eu falei nos meus stories, com você sempre a gente tem muito a aprender, né? Sempre é um momento de grande aprendizagem, mas o nosso objetivo hoje é justamente esse bate-papo sobre alfabetização, sobre escolarização, e por isso é muito importante que as pessoas participem, mandem suas perguntas, mandem seus comentários, para a gente fazer assim essa interação. E aproveitem, gente, não é todo dia que a gente tem a doutora Renata Jardim disponível para perguntar. Então, aproveitem. Cada dia mais eu tenho feito menos coisas em público, né? Essa é a ideia. A gente vai ficando mais velho, a gente vai querendo curtir mais família, né? Querendo curtir mais aí esse nosso cantinho, mas de maneira nenhuma deixei de fazer as coisas, de lançar, né? Você sabe o quanto a gente gosta de lançar materiais novos, jogos novos, então, assim, estou às ordens, estou muito afim mesmo de interagir aí. Eu não leio aqui as perguntas mesmo, porque eu não vou estar nem enxergando isso aí, eu vou deixar essa parte com você, tá bom? Estou aqui às ordens, pode me fazer perguntas aí à vontade. Certo, e eu vou começar, Renata, principalmente pelo tema da nossa live, né? Então, é um tema bastante polêmico, né? E a gente está aqui justamente para contribuir com a alfabetização, esse é o seu papel. Desde quando, Renata? Quando foi que o método das boquinhas surgiu? Olha, o primeiro artigo científico saiu em 1997. Tem muita gente que não era nem nascida ainda, né? Então, essa é a data que a gente... No ano que eu entrei na pedagogia, no ano que eu entrei na faculdade. Essa é a data que a gente considera como Boquinhas oficializada, né? Porque o meio científico considera isso quando você efetivamente aparece, né? Então, foi quando o primeiro artigo científico saiu. Os livros começaram a surgir em 2003, né? E a empresa mesmo se consolidou, né? Começou a produção mais, assim, vamos dizer, em massa, né? Do trabalho foi em 2008, né? Que a empresa se consolidou. Sim, mas de experiência como fonoaudióloga, me perdoe, hoje eu usei você, eu coloquei seu título pedagoga, depois eu disse, não é pedagoga, o costume para eu falar primeiro que eu sou pedagoga, eu falei pedagoga. E eu fonoaudiólogo, foram mais de 30 anos de experiência de atividade, não, Renata? Mas eu sou da turma de 1981, né? Eu fui a turma que fez a regulamentação da profissão fonoaudiologia como nível superior, né? Então, eu fiz, na época se chamava Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, né? Então, foi quando a gente brigou, né? Inclusive, essa briga, né? Foi feita em Recife, né? Então, a gente foi para Recife para poder fazer o primeiro congresso de fonoaudiologia para estabelecer a profissão como nível superior, né? Então, 1981, ó. Pois é, gente. Então, por isso que eu estou dizendo, vamos aproveitar aqui para aprender com a doutora Renata Jardim. E aí, Renata, né, pensando nessa grande jornada, dessa grande caminhada que você tem aí. E quando você olha para os dados de alfabetização no Brasil, né, o que é que eles têm nos dito? Né? E aí, esse nosso turma, né, estão alfabetizando, está escolarizando. E qual seria essa diferença? Será que tem diferença?
Já que você falou assim desse passado, né? O que eu tenho a dizer é que as coisas pioraram, viu, Liliane? Eu acompanho muito estatística, né? Eu sou uma pessoa muito ligada em pesquisa, então eu me esforço muito para saber como que as coisas estão acontecendo. Porque se a gente não pensa em números, né, a gente não consegue fazer o antes e o depois, o comparativo da nossa atividade, inclusive, Uhum. né? Então, é fundamental essa avaliação que a gente tem. E o que eu vejo, Liliane, né, é que a alfabetização do Brasil, ela trilha por muitos contrapontos, né? Muita, eu acho isso, eu acho aquilo, eu não concordo com você, aquela famosa guerra de métodos, né, que a gente ouve tanto falar, né? Mas efetivamente o menino ali, que é o garoto que precisa de nós, né, para se alfabetizar, ele continua nos mesmos padrões de antigamente. A gente avança um pouquinho, regride um pouquinho, avança um pouquinho, regride um pouquinho. Então, ainda é desastrosa o que a gente tem de alfabetização no Brasil, né? Uhum. E quando você fala, o que eu admiro demais do seu trabalho é justamente essa fala de dados, de número, de um rigor científico, né, nos nossos dados. E quando a gente está falando, tudo aqui a gente está falando baseado em dados científicos, dados de artigos, né, não é nada de achismo. E muitas vezes, Renato, uma coisa que me incomoda muito, porque você é mais da saúde, por ser de fonoaudiologia, eu sou mais da educação, apesar de você ter toda a experiência na, né? Nem sei tanto hoje como é que você se vê mais, se é da saúde e educação ou os dois, né? Os dois fazendo essa interface. Mas eu que vim mais da educação, vamos dizer assim, porque eu vim da pedagogia, né? Então, a gente, infelizmente, eu vejo ainda hoje, né, pleno no 2026, uma visão muito senso comum ainda na educação. Então, eu vejo ainda, assim, muito daqueles, assim, quando nós começamos a história da educação, ela traz justamente os primeiros professores, as primeiras professoras que professores não, professoras, porque no início era a função feminina, né? E Sim. aí a pedagogia vem dessa função feminina de cuidar, e essa função feminina de cuidar que muitas vezes não estava, muitas vezes não, até hoje, ela não estava pautada no rigor científico. Então, muitas vezes, a nossa história de alfabetização, a história da educação, ela vem muito de pessoas, de mulheres desejando cuidar, e essas pessoas, aos poucos que foram começando a escolarização, na verdade, a escolarização era muito mais para os homens, né? Ainda tinha essa divisão de o que é que a menina aprendia, o que é que a mulher aprendia e o que é que o homem aprendia. E nesse processo, essas tias, que eram chamadas de tias justamente por essa proximidade voltado para o cuidar, essas tias começam a tentar alfabetizar de uma forma muito senso comum, né? Elas tentam, experimentam, o que dá certo deu, o que não deu certo, algumas tentaram corrigir, e aí a gente ficou, com muitos, vou dizer a palavra ranço, muitos ranços desse período, que muitas vezes, assim, com práticas, essas práticas que ajudaram o período, mas nossa sociedade mudou, hoje muitas vezes elas não conseguem mais alfabetizar, e mesmo naquela época, muitas vezes, o que é que acontecia? Hoje nós estamos num mundo que é totalmente alfabetizado. Há muito tempo atrás, ou no início logo da educação, da alfabetização, era aquela história, Renata, assim, muitas vezes os meninos que aprendiam com facilidade eram alfabetizados. Os que não aprendiam com facilidade, eles eram meninos que não iam, meninos e meninas, que não dava tais estudos. E estava tudo bem. Então, hoje mudou muito. Então, essas tias que a gente honra essas mulheres, mas que fizeram o melhor que elas tinham no momento, mas elas não davam conta de tudo, mas estava tudo bem não dar conta de todos os casos, porque naquela época era socialmente aceitável. E hoje não é socialmente aceitável. E nós ainda temos ranços de práticas que estavam lá com uma punição. Hoje a gente sabe que é proibido punir com violência, mas existem outros tipos de violência que, infelizmente, ainda continuam na educação. Violência, muitas vezes, pela forma que o professor fala, pelo rigor de reclamar com o aluno, ou a punição que vem em forma de que está errado, né? E, ao mesmo tempo, Renata, eu vejo essa coisa falando errado, ao mesmo tempo, a gente foi para um outro lado também, que quando a gente aprendeu que positivamente era melhor não punir no sentido de não corrigir o erro, a gente deixou de também orientar o que está errado e o que está certo. E aí as crianças estão perdidas. Hoje mesmo, eu estava atendendo e trabalhando o traçado, que foi uma coisa que você me trouxe muito essa importância, de trabalhar o traçado de letras. E que a escola perdeu.
né? Então, isso era algo positivo que tinha lá de trás, só que hoje a gente não ensina mais as crianças a traçar. A gente traz ainda o Babebi Bobu como uma herança cultural, né? Então, aquela coisa memorizada e tantos outros. Quais são as práticas que você acha que muitas vezes pode ainda prejudicar a alfabetização e que nós trazemos ainda hoje? Então, ó, na tua fala, né, tem muita coisa sendo abordada, né? Eu gostaria de retomar alguns pontos aí, né? O que a gente tinha mais no passado, né, era a evasão, né? Então, a gente tinha muitas crianças que não estavam aprendendo, como você mesmo disse, que não dava para estudar, né? O pai achava que não dava para estudar e ia logo para o mercado de trabalho, né? Desde muito pequenos as crianças começavam a trabalhar. Então, essa evasão escolar era medida como um fracasso escolar, né? A partir de políticas públicas, né, nós conseguimos minimizar essa evasão com o processo de aprovação automática, inclusive, né, que passou por um mundaréu de mudanças aí, mas teve o seu benefício enquanto manter o menino na escola, né, ter mais condições, né, vamos falar de higiene, de alimentação, de cuidados, vamos assim dizer, para essa criança se manter na escola. Então, tudo isso foi um grande progresso. Então, parece que este menino está mais alfabetizado, enquanto nós estamos falando que ele está mais escolarizado, né? Então, manter-se na escola é um ganho muito bom. Só que não adianta eu manter uma criança na escola, né, e falar que está tudo bem, né? Por quê? Porque se a gente se propõe a trabalhar com conteúdos, né, esse é o papel de um educador, né? Ele tem que ter o acolhimento, ele tem que ter todo um trabalho aí voltado para o social, sem dúvida, né? Para o cultural, idem, mas efetivamente existe um trabalho necessário que tem que ser feito com conteúdo. Então, se nós estamos falando de alfabetização, hoje já se começa a mensurar de maneira eficaz o que a gente chama de fluência leitora, né? Por quê? Porque não basta colocar na cabeça de um professor que o menino está alfabetizado, porque a gente já começa pelo equívoco de que tem muitos professores que não sabem a efetiva definição do que é alfabetizar, né? Então, assim, existe ainda um consenso, e isso vai ser muito difícil de quebrar, né? De que se eu ensinar o nome das letras, né, o menino saber o alfabeto inteirinho, é o A, o B, o C, o D e assim por diante, né? O menino já está ganhando passos na alfabetização. O pai acha que o menino já aprendeu a ler, ainda alguns educadores acham que isso está contribuindo muito para uma alfabetização, né? Ao mesmo tempo que esse menino começa a falar nomes de letras, né, isso está distanciando cada vez mais do que é efetivar a alfabetização, que é o processo de codificar e decodificar. O início da alfabetização é compreender esse processo, mas é óbvio que isso é o início, né? Porque se eu pudesse definir o que é alfabetização, é o indivíduo saber se comunicar, trocar ideias com o que ele pensa e o outro pensa, na forma da escrita, tá? Leitura e escrita que a gente tem, que é o português. Isso é alfabetizar. Eu conseguir transmitir a você uma mensagem e você conseguir ler essa mensagem. Não existe outra definição para alfabetização. Então, óbvio que eu vou transmitir aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, né? Então, aí entra todo o letramento, né? A questão da utilização da leitura escrita. Então, vamos voltar um pouquinho para o que a escola tem apresentado, né? Então, eu vejo, assim, todo tipo, né, de, não equívocos, né, mas de insistências em coisas sem mensurar, né? Então, como eu falei, o processo de decorar nomes de letras, ou o processo de decorar sílabas, como a gente vê ainda em qualquer sala de aula que você entra, aqueles silabários,
né, grudados, aonde o menino fica todo dia, papé, pipopu. Agora, graças a Deus, sumiram com o tal do pão, do lão, do mão, né? Graças a Deus. Acho que eu falei tanto, né? A coisa funcionou. Mas, efetivamente, ficar decorando sílabas, e são sílabas canônicas, né? Vai fazer com que o menino entenda que uma sílaba só tem uma unidade. Porque ele fala pá, ele fala má, ele fala lá. Então, ele está pensando na sílaba, né? Enquanto esse menino não adentrar dentro da sílaba, adentrar dentro virá um pleonasmo, né? Mas ele não entender que dentro das sílabas existem sons que são isolados, ele nunca vai sair do processo de memorizar. Então, ele engana muito quando ele lê sílabas simples. Quando ele lê cavalo, quando ele lê, sei lá, girafa, quando ele lê cadeira, quando ele lê camisa, quando ele lê coisas que são sílabas simples. Quando você dita para ele, ou pede para ele ler um pasto, um circo, né? Ele vai ler cico, ou ele vai ler pato. Esse menino, você começa a perceber que ele não está evoluindo, ele agarrou na sílaba simples. E o professor muitas vezes fala, né? Ele foi muito bem na sílaba simples. Por quê? O trabalho é memorização. Então, enquanto a gente não parar de memorizar sílabas, né, nomes de letras, né, do alfabeto, a gente não vai chegar no som, no fonema, o som que faz cada letra individualmente. Porque ler significa entender, né, conseguir pronunciar e entender, lógico, né, individualmente os sons de maneira junta. Porque um outro equívoco também é ficar treinando som individual. Ficar falando A, B, C, D, F, G. E aí, pelo amor de Deus, Renata, eu vou precisar te interromper para... Gente, boquinhas não é... Não, porque tem gente, aí tem, assim, por isso que você tem tanto rigor pelo método, né, pela forma como se ensina o método, porque tem pessoas que nunca viram ou veem só isso aqui, né, as boquinhas, e aí acham que o método é você ensinar e não é isso, o método das boquinhas, né, da mesma forma que não é ensinar letras, não é ensinar ações ou articulações isoladas. Isso é trocar 6 por meia dúzia, que eu digo, né? Em vez de ficar Gente, falando... ó, Renata Jardim está falando que boquinhas não é fazer... Não, é a autora, tá? Que está falando isso, pelo amor de Deus. Porque, assim, enquanto você faz as coisas isoladamente, né, você não chega no significado. Então, se eu quero falar em comunicação, não adianta eu querer ler, né, garrafa, eu falar Garrafa, não vou entender garrafa. Nem eu ficar falando A. E aqui no Nordeste não é GA, que já é GA, Re-A, Freá. Então você vê, né, que existe... G com A é igual a G. Tipo pelo som. Enquanto você falava, você falou de palavras como pasto, que são palavras que têm sílabas complexas. Hoje eu estava trabalhando com uma criança que tem deficiência intelectual e comecei a aplicar boquinhas com ela, a gente está na segunda consoante, que é o P. E isso aqui ilustra muito bem o que você falou. Porque é o seguinte, é uma criança com deficiência intelectual, ele já vai fazer 10 anos, então ele tem muitos anos de escolarização. Quando chegou para mim, ele estava totalmente pré-silábico. Então, ele chegou com uns 9 anos, era totalmente pré-silábico, mesmo tendo já mais de 5, 6 anos aí de escolarização. Quando hoje, aí a gente trabalhou as vogais, ele já avançou nas vogais, já avançou na primeira consoante, que é o L. Para quem não conhece o método das boquinhas, nós temos uma ordem específica que foi estudada pela doutora Renata Giardini, que ajuda nesse processo de aprendizagem desses sons. E aí, quando eu comecei na letra P, aí tem aquela atividade com a palavra pia, né? Então, pia é uma palavra muito simples. Mas como é que ele insistia em ler pia? Provavelmente ele lia pipa. a pia, assim.
Por que que ele colocava o P, mesmo que o P não estava ali? Justamente por conta dessa herança é um erro provocado pela forma como ele foi ensinado. Então, quando ele via o A isolado, ele não queria falar o A isolado, ele tinha que puxar uma consoante, porque ele, apesar de ser pré-silábico, de estar no pré-silábico quando aqui chegou, a questão da memorização da sílaba canônica fica tão presa que quando a criança vê uma vogal separada, ela tem que colocar uma consoante, porque ela aprendeu que tem que andar consoante e vogal colado. E, ao mesmo tempo, quando ela vê, né, uma consoante, vamos dizer, sozinha, ela quer grudar uma vogal junta, né? Então, por exemplo, sei lá, o pasto vai virar pasato, porque ela vai botar o A depois do S, né? É. Então, isso é muito comum. E a E quando gente... inverte a posição, porque é sempre consoante e vogal, quando é uma vogal consoante, como em escola, ela vai escrever secola. Secola, claro. Então, esses erros, Liliane, eles dão para a gente uma noção do como essa criança está tentando se alfabetizar, né? Então, eu pego uma criança assim, não adianta eu só trabalhar com essa criança, eu preciso ir na escola, eu preciso conversar com esse educador e mostrar as implicações, né? Porque muitos educadores, né, praticam aquilo que foi lhes ensinado, né? Então, os educadores replicam processos que estão nos livros que eles são obrigados a usar, né? Que muitas vezes estão se repetindo ano após ano. Então, você vê educadores, eu uso a mesma cartilha que eu fui alfabetizado, né? Só que os tempos mudaram, né? A cabeça da criança é outra, né? Mas a gente também tem o inverso também. Tem a negação da cartilha, que é errada por conta da memorização, mas aí a gente vem para o chamado método global, que a criança tem que adivinhar praticamente como é que funciona o sistema alfabético, né? Sozinha ela tem que resolver o problema, né? Então, crianças que são muito boas, têm boa cognição, acabam fazendo isso rapidamente. Mas não é o padrão típico, e muito menos atípico. O padrão típico não é esse. Na verdade, crianças que conseguem fazer isso sozinha é porque elas têm um outro tipo de padrão de funcionamento. Que porque o nosso processo de alfabetização, na verdade, eu só fui aprender. Olha que quando eu entrei no método das boquinhas, eu já tinha anos de psicopedagogia. E sou pedagoga, né? Mas assim, eu posso falar em público que eu realmente só fui compreender realmente a alfabetização enquanto olha que eu sou estudante de Emília Ferreira, de Temerós, que a gente é o método das boquinhas e que é maravilhoso, é que não nega nenhuma das grandes conquistas que todas essas grandes autoras trouxeram, mas o método agrega esses grandes referenciais. E aí, quando a gente pegava, assim, a criança, método das boquinhas usa, assim, as fases do desenvolvimento, a psicogênese da língua escrita está dentro do método das boquinhas. Mas, muitas vezes, quando eu aprendi isso lá na pedagogia, era algo, assim, que deveria deixar de forma espontânea que a criança desenvolvesse as fases, né? Como se a gente, enquanto educador, não tivesse como conduzir para que essa criança entrasse e saísse de cada fase. E aí que eu fui entender realmente quanto que a alfabetização não é apenas uma decodificação, a alfabetização, o sistema é um sistema de escrita e não apenas um código de escrita. Isso é uma diferença que faz mudar totalmente a nossa forma de ver o alfabetizar e o quanto que esse sistema tem passo a passo para ir conduzindo essa criança a ela ir caminhando por cada etapa, por cada fase do desenvolvimento da psicogênese da língua escrita. Então, existem muitas coisas, né, para a gente poder discutir aqui, né? Eu vou só para dar aquele gostinho de quero mais para o pessoal ir estudar boquinhas. Com certeza, né? Material não falta, né? Então, assim, eu vou pegar um pouquinho, né, das falas suas, que eu acho que quem está acompanhando desde o início fica fácil de puxar o fio de meada, né? Então, quando você fala dos autores, né? Não adianta nada, né, eu ter um autor novo e achar que aquilo ali é a solução do mundo e jogar fora tudo que foi feito, né? Então,
Boquinhas, eu sempre discuti muito, insisti muito, para que não fosse um modismo, né? Que a gente não seja usado e jogado fora o que foi feito antes. Eu tenho que aprender com os erros, eu tenho que identificar na minha prática o que é que não está dando certo. Porque falar, da minha sala de aula, né, de 30 crianças, eu alfabetizo 25. Isso sempre aconteceu com o método X, Y ou Z, né? Por quê? Porque as crianças aprendem, né? Vamos dizer, por pior, né, que a metodologia seja colocada, a criança acaba, né, por si só e pelo seu desenvolvimento, andando. Mas a sala de aula não é só com 25 alunos, existem outros 5, sei lá quantos, né? Estou citando um exemplo, que não se alfabetizaram. Então, eu me preocupo com a alfabetização de todos. Boquinhas é inclusivo. Hoje as salas de aula tem muitas crianças de inclusão, sejam autistas, sejam disléxicos, sejam surdos, não importa, né? Mas que tem aí algumas, né, desabilidades que precisam ser assistidas. E somente uma metodologia multissensorial, como é Boquinhas, tem condições de, vamos dizer, atender a todas essas necessidades, né? Então, o educador tem que pensar, né, que só a memorização, que vai usar canais visuais, auditivos, né, não vai dar conta da quantidade de crianças com necessidades que ele tem, né? Então, é importantíssimo que a gente aprenda o que é o multissensorial, como que ele entra na cabecinha, o que é o neurônio espelho, né? Como é que funciona toda essa parte neurocientífica. Então, não se trata de jogar fora o que os outros autores preconizaram. Em cada um deles tem coisas maravilhosas. Assim como eu, amanhã, vou ser substituída por uma metodologia melhor, por autores melhores que eu, que desenvolveram coisas melhores, eu acho fantástico isso. Mas que se analise o que a gente vem fazendo, né? Então, eu acho que isso é importante. Esse legado tem que ser refletido numa forma de aprendizagem, os erros, inclusive. Isso é um grande diferencial, inclusive, eu falando mesmo da minha experiência enquanto pessoa que que fez esse processo de formação, se formando em Boquinhas e revendo prática, revendo conhecimentos, né, que eu vim trazendo. Quando você fala assim, a questão da memorização é pura e simples, aí quando a gente traz, por exemplo, a nossa grande, né, que já se foi, que é a doutora Magda Soares, né, quando Magda Soares traz a importância do letramento. Então, quanto que o letramento foi importante trazer essa discussão para justamente que é o que você traz, a questão da função, a escrita, a leitura tem que ter função. Então, a fala dela enquanto função vai ser fundamental para mudar a nossa forma de ver o alfabetizar. Como a psicogênese da língua escrita também vai ser muito importante nesse processo de alfabetizar. O quanto que, assim, realmente... E aí, quando você fala do erro, o que eu acho lindo é que da mesma forma que você olha, falando agora você enquanto autora, que você olha para os erros da alfabetização que estava acontecendo no passado e você usa esses erros para buscar uma forma de melhorar essas, né, questões, trazer mais eficiência no processo de alfabetizar. Então, você também me ajudou, me ensinou a olhar como o erro do aluno está me falando sobre os erros do ensinar. Então, eu acho isso foi fantástico para mim. Por exemplo, saber que se o aluno está escrevendo secola, não é porque ele está escrevendo secola. Isso é reflexo de um erro do sistema de ensino que ensinou sílabas canônicas. Como, por exemplo, hoje, né, eu olhar para o menino que está falando ver pia e ver pipa, é justamente por causa desse erro. Então, esse meu olhar afiado para olhar para o erro e ver o que ele está me ensinando, até para poder saber qual o caminho a seguir a partir dali, eu aprendi com você, tenho que agradecer muito por isso. Então, acho que essa humildade, né? Porque aí entra uma humildade, né, Liliane? Com certeza. A gente entender que nem eu me deparo com educadores que falam, mas eu tenho 30 anos de experiência, né? Eu vou mudar agora, né? Eu acho assim, se a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? A chance da gente conseguir os mesmos resultados
é enorme, né? Mas se eu quiser fazer alguma diferença, eu tenho que ir atrás de aprender mais, eu tenho que ir atrás de ver alguma outra forma de ensinar que possa me trazer um resultado melhor, né? Então, isso é fundamental, que nem você citou uma fala lá atrás, que você falou sobre o traçado das letras, né? Então, se você for olhar num tempo de 30 anos atrás, se malhava muito nesse traçado, né? E aí depois veio aquela questão do construtivismo como um todo, a função joga fora o traçado, né? Então, não vamos corrigir mais nada. Então, hoje, então, com o advento, né, das redes sociais, com a digitação com o polegar, né? Então, assim, acabou, não vamos mais trabalhar a grafia, não vamos mais trabalhar escrever com as nossas mãos, né? Então, eu me preocupo muito quando a gente joga fora as coisas, né? A gente precisa analisar, eu não posso jogar fora as coisas sem saber as consequências. Então, é preciso, né, que a gente vá com cautela, é preciso que a gente adeque as coisas às necessidades. É óbvio que hoje a necessidade de ficar se treinando caligrafia, ok? É muito menor do que se ensinar o processo de compreender o que está escrito, né? E principalmente de fazer o indivíduo pensante para escrever coisas criativas, né? Então, com o advento do IA, está se perdendo a criatividade, né? Então, é bárbaro o advento do IA, sem dúvida nenhuma, tem que entrar na sala de aula, mas eu não posso trocar, eu não posso jogar fora as coisas. Então, eu tenho que ir resgatando e, ao mesmo tempo, adaptando com as coisas que são as novidades, as modernizações, as atualizações, né? E aí sua fala me fez pensar a contradição que muitas vezes nós vivemos, porque com a questão né, da tecnologia, a gente acaba diminuindo mais essa necessidade da manuscrita, por exemplo, e a gente deixa de treinar, mas ao mesmo tempo a gente ainda, eu falo a gente agora enquanto professores, a gente ainda ama um lápis e papel e a gente acha que a alfabetização se faz com lápis e papel na mão. Você está me lembrando, né? Eu trabalhei em Araraquara, interior de São Paulo, muito tempo, né? E eu lembro que eu ia numa escola, eu tinha crianças que apresentavam sequelas graves aí de paralisia cerebral e que não conseguiam segurar um lápis na mão para escrever, né? E eu lembro eu discutindo na verdade era uma diretora, né? Que aquele menino que nunca ia conseguir fazer uma caligrafia com a mãozinha dele, né? Ele poderia se alfabetizar. E ela falou, claro que não. Enquanto ele não conseguir segurar no lápis, ele não vai se alfabetizar, né? Aí você vê como que essa cabecinha de quem está ensinando não sabe o que é alfabetização. A alfabetização, eu não preciso ter mão para escrever, né? Graças a Deus, hoje a gente tem, né, um avanço tecnológico, né? Que eu posso simplesmente apontar a letra, eu posso olhar para a letra, né? Eu posso colar a letra. Então, a gente precisa entender o que está por trás da alfabetização, né? E aí você fala dos erros, você vai vendo com humildade, né, o que eu posso aprender para melhorar, né? Isso é fundamental, né? Eu lembrei de um post que eu vi aqui no Instagram de uma criança autista, que não verbal, e essa criança foi alfabetizada, e como é que ela se comunica com a família? O pai e a mãe tatuaram o alfabeto, não sei se você viu essa história no Instagram, tatuaram o alfabeto no braço, e quando ele quer se comunicar, ele toca no alfabeto. Então não precisa ter teclado, não precisa ter celular, ele toca no alfabeto, no braço do pai e da mãe, e assim ele se comunica. Então, ele é não verbal, alfabetizado, e usa o toque do dedo para poder se expressar, se comunicar. Isso é alfabetização, né? Com certeza, né? Eu lembro que também são histórias, né, que a gente acaba lembrando aí, né? Eu lembro que eu tive uma família que acabou. Eu sempre trabalhei com a criança e com a família junto, né? Porque não adianta nada eu pegar essa criança no consultório para mim, né? Quando eu atendia, claro, né? Sem passar isso para o professor, sem passar isso para a família, né? Tudo tem que caminhar junto, né? Então, quando eu tenho o apoio da família, quando eu tenho o apoio da escola, aí a coisa flui, que é uma beleza. E eu lembro que
Eles estavam Eu já indicando. estou ficando preocupada com o nosso tempo aqui. Você que manda. Ó, Nosso tempo a gente já. Você acredita que faltam uns 7 minutos para acabar a live? olha, é Os falar de 40 minutos é porque a gente fica com receio de chegar aos 40 minutos, o Instagram pode baixar, pode cair a live, né? Essa é a nossa preocupação. Mas vocês perceberam, assim, o quanto, na verdade, a gente abriu um monte de caixas aqui de conhecimento que a gente vai abrindo, vai falando, né? Mas a gente não tem como, em 40 minutos, a gente conseguir fechar, mas pelo menos dar essa ideia de como a alfabetização, sim, a alfabetização é complexo, sim, a alfabetização é um processo cerebral bastante complexo que envolve muitas habilidades. Ensinar também é um processo que precisa ser aprendido de forma científica e, assim, a gente precisa realmente conversar de forma séria e científica sobre a alfabetização e tirar essa visão de senso comum, né? E aí, Renata, perante tudo que a gente conversou hoje, tem muito mais que a gente gostaria, como eu falei para você, gente, se a gente pudesse falar aqui o tempo que a gente pudesse, a gente nunca acabaria essa conversa, eu tenho certeza. Porque, assim, de quantos anos eu tenho certeza que Renata criou o método das boquinhas e continua aprendendo sobre alfabetização, que dirá a gente, né, dizer que sabe em pouco tempo. Né? Mas eu queria, Renata, assim, como é que você vê, assim, sua perspectiva sobre a alfabetização no Brasil e qual é a mensagem que você deixaria aqui? Alguma coisa vinculada com o método, você que está chegando novidades também, né? Como você falou, você está sempre modelando, tanto criando quanto modificando, e assim, uma coisa que você fala também sobre a questão da atualização, é uma coisa que eu vejo na prática, o quanto que o método das boquinhas ele vai se atualizando e vai buscando se adaptar ao que a sociedade está trazendo aí de modificação. Do Tem Boquinha, gente, não é só lápis e papel, tem jogo online, né? São várias ferramentas para chegar a todas as pessoas, né? E todas as idades. Boquinhas também não é só para criança, não, tá? Ele é para todas as idades. Então, deixa aí para você deixar à vontade aí para você falar sobre sua mensagem final. então, Liliane, mais uma vez agradeço, né, por estar aqui e convido todo mundo, né, para seguir a gente, seja no Instagram, né, seja na comunidade do WhatsApp, né, seja no YouTube. E a gente sempre faz lives, né, ao vivo, a gente sempre tenta oferecer conteúdos de qualidade, né. Então, agora, no início do mês de fevereiro, dia 3 de fevereiro, nós vamos falar de uma coisa que você falou do que eu vejo dos avanços, né, da alfabetização no Brasil. Um dos maiores avanços que eu vejo é as pessoas estarem hoje querendo aprender sobre os processos de leitura, as fases de leitura, né? Então, esse finalmente parece estar sendo uma vertente aí para a gente ter ganhos nos processos de alfabetização. Então, dia 3, a gente vai falar muito como avaliar, a gente está lançando aí um instrumento grande, né, de avaliação. Eu e Patrícia Hofmeister, que somos as autoras do livro Fluência Leitora de Boquinhas, né, 2 livros, é uma coleção, né? Então a gente fez um compilado ali, né, só da avaliação. Como avaliar essa fluência leitora e como interpretar essa fluência leitora. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, né? O Brasil, o MEC, de um modo geral, está criando mecanismos para a gente mensurar efetivamente se esse menino sabe ler, né? Então, eu fico muito feliz que a gente está sempre avançando, né? Então, avançando em termos de pesquisas, em termos de evidências científicas, que é isso que a gente acredita, né? Na ciência, né? Então, Tivemos agora o lançamento do artigo da Patrícia, né? Maravilhoso, né? Sim. O que eu desejo para todo mundo é que acredite, né? Acredite na ciência, acredite no ato de ensinar, né? Eu acho que ser um educador, né? Eu vou englobar aí todos, né? O pedagogo, o fonoaudiólogo, né? O psicopedagogo, o neuropsicólogo, né? Esse ato de educar é um ato de muita coragem, né? E principalmente alguém que leva a sério aquilo que está fazendo, né? Então, Boquinha está aí com todo o seu arcabouço, né, de materiais, temos muita coisa gratuita, temos muita coisa para oferecer, e eu estou às ordens, né, para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, a gente está sempre aí.
tá bom? Ok, muito obrigada, Renata. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Então, seguem lá, @Método das Boquinhas. E aqui o meu Instagram, Liliane Regis, segue aí que a gente está sempre, Liliane Regis Psicopedagogia, que a gente também vai estar sempre discutindo e trazendo, né? Lembrando, né, que agora a Bahia volta a ter uma multiplicadora do Método das Boquinhas, então está aqui representando a Bahia também. E a gente está disponível, tem palestras gratuitas de boquinhas, todos os materiais oficiais, né, Renata? Para a gente trazer esse conhecimento tão importante para a nossa Bahia. Não só para a Bahia, na verdade, o Brasil todo, mas nossa região ainda é muito carente de conhecimento sobre o método. É isso aí, Bahia precisa estar ligadíssima, né? Boquinhas nos baianos, né? Então, gente, muito obrigada, Renata, muito obrigada a todos os colegas multiplicadores também que estão aqui presentes. Então, qualquer dúvida, é só mandar mensagem, mandar direct, que a gente faz questão de responder a todos. Então, muito obrigada, o pessoal está aqui agradecendo, maravilhosos, botando aqui, viu? Então, pessoal, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigada, Renata. Obrigada a todos. Vamos terminar, tá? Vamos Valeu. fazer só nossa selfie de final, para as pessoas tirarem fazer o print. Então, para tirar o print agora, 1, 2, 3, vamos fazer, Renata. Pronto, dá aquela congeladinha para poder ajudar as pessoas a tirarem foto. Um beijo para todo mundo. Tchau, Liliane. Tchau.